Imagine acordar e descobrir que cada centavo que você ganha, gasta ou guarda pode ser monitorado em tempo real. Isso não é ficção científica, é o que já acontece em alguns países e o que pode chegar ao Brasil com o Drex, o chamado Real Digital. Nos últimos anos, o Banco Central ganhou prestígio com o Pix, porque ele é rápido, é gratuito, ele foi adotado em massa pelos brasileiros e hoje é bem difícil você imaginar a sua vida sem ele. Mas o Pix ele foi só o começo. Ele conecta bancos, facilita transferências, mas não muda a essência do dinheiro. O Drex é diferente. Enquanto o Pix apenas facilita, o Drex vai mudar as regras do jogo. Quem emite, quem controla, quem enxerga e até quem decide como você pode usar ou não usar o seu próprio dinheiro. Por isso a pergunta inevitável é: será que o Drex será apenas uma evolução tecnológica ou um passo para um sistema de vigilância financeira sem precedentes? É justamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que é de fato o Drex e por que ele voltou a ser assunto agora? Quais os riscos que uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, que é esse real digital, o Drex, representam para a sua liberdade financeira e principalmente como você pode se proteger desse tipo de coisa. O Drex foi oficialmente apresentado em agosto de 2023 como uma evolução de um projeto que foi iniciado lá em 2020, do qual o próprio Pix fazia parte. Por isso ganhou o apelido de primo do Pix na época. Mas diferente do Pix, que só conecta bancos para transferências instantâneas, o Drex ele é muito mais profundo. Ele é uma versão brasileira de uma CBDC, que são essas Central Bank Digital Currencies que eu citei há pouco tempo. E aqui vale uma introdução rápida sobre o assunto. Se você nunca ouviu falar de uma CBDC, a ideia é bem simples. Em vez de você ter o seu dinheiro apenas no banco comercial, como Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil, você teria uma versão digital do real registrada diretamente no Banco Central. Ou seja, o Banco Central passa a ser o emissor, o Banco Central passa a ser o controlador e, na prática, você teria uma conta ligada diretamente na autoridade monetária. Esse modelo é chamado de CBDC de varejo e é a versão mais radical dessa ideia. Poderia tornar, inclusive, os bancos obsoletos, concentrando o sistema financeiro todo no Estado. E aqui vale falar de um livro, que é um livro curto, bem interessante, né? Talvez para alguns não iniciados seja um pouco mais complexo de ser lido, que é esse aqui, O Cálculo Econômico numa Comunidade Socialista, do Ludovic von Mises. O Mises é da economia austríaca o principal expoente. A história de vida dele em si é bem interessante, né? Ele teve que fugir da Áustria por conta dos nazistas, deixou tudo para trás, já tinha quase 60 anos, foi para os Estados Unidos, não sabia falar inglês, aprendeu do zero, reescreveu a obra dele inteira e trabalhou praticamente até morrer. O livro mais famoso dele é o Ação Humana, mas um livro bem bacana para quem está começando essa introdução à escola austríaca são as 6 lições, que é simplesmente a parte escrita de palestras que ele deu na Argentina. É bem bacana. Mas enfim, voltando aqui para esse livro do Cálculo Econômico numa Comunidade Socialista, o Mises lá na década de 20 falou por que a União Soviética não daria certo. Isso de fato aconteceu. O único ponto é que demorou 7 décadas para ele estar certo. E qual o problema que ele colocava como ponto central? Era a questão do cálculo econômico. Porque veja que se no socialismo os meios de produção eles pertencem todos ao Estado, então não há um mercado para meios de produção. Não tem gente comprando e vendendo aquilo lá dentro. E se não tem compra e venda, você não tem preço. Sendo que o preço é uma variável muito importante para que você possa alocar melhor o seu capital. Porque se você vai numa cidade, por exemplo, e encontra um produto que está sendo vendido por um preço muito mais alto do que em outras, sei lá, uma garrafa d'água que deveria custar R$2 no mercado, nessa cidade custa 20. Automaticamente você já infere que, olha, então tem demanda por água aqui e não tem oferta. Seria um bom negócio eu pegar água em outras cidades e trazer para essa cidade aqui, porque se eu vender por R$4, por exemplo, eu tenho 100% de lucro e ainda assim vai estar muito mais barato que os concorrentes, ou seja, o preço te mostrou como alocar capital. Agora, se não tem preço, como é que o pessoal faz? Fica muito mais difícil, a alocação de capital ela fica pouco eficiente. E a União Soviética de fato enfrentou esse tipo de problema, porque sem mercado, os dirigentes, que poderiam ser pessoas inteligentíssimas, e tinha muita gente inteligente lá, bem intencionados, nem todos eram, mas alguns eram, eles não conseguiam fazer uma alocação eficiente. Aí durante um tempo se usou a memória do mercado que existia antes da Revolução de 17, mas com o passar das décadas essa memória foi ficando cada vez mais obsoleta, né? Até porque as preferências mudam, a evolução tecnológica, novos itens surgem para que as pessoas possam fazer comércio. Aí depois começaram a copiar a estrutura de preços do mundo livre, mas por questões culturais esse preço também fica diferente em certas regiões em comparação a outras, de modo que no final a alocação de capital não foi ficando boa e para competir com os americanos, eles acabaram ficando para trás. E aí por que eu fiz esse paralelo aqui com a obra do Ludovic von Mises? Porque veja que se você tivesse uma conta diretamente no Banco Central, que poderia de fato passar aumento e diminuição de juros para a ponta da linha para o consumidor, que é uma reclamação que o Banco Central tem hoje, né, o Copom. A gente diminui juros, por exemplo, não é esse momento agora no Brasil, né, mas chegaremos novamente nele, e o crédito na ponta da linha não fica mais barato. Bom, se você tivesse uma conta no Banco Central, eles poderiam deixar o crédito diretamente mais barato para você. O único ponto é que se todo mundo tivesse uma conta lá, não existiria mais mercado bancário. E a gente deixaria de ter informações importantes sobre juros, transações monetárias. Mas isso é apenas uma divagação, porque não existe apenas esse formato de CBDC. A gente pode falar que elas são divididas em dois tipos principais, a CBDC de atacado e a de varejo.
varejo. A de atacado ela funciona nos bastidores, é usada só entre bancos e grandes instituições. O cidadão comum ele nem vai perceber, mas o sistema vai ficar mais barato e eficiente. Esse é o caso do Drex de atacado, que deve começar pela previsão agora em 2026, ajudando liquidação de título público, negociação de crédito, interbancárias. E aí o outro tipo é a CBDC de varejo, né, que é quando realmente esse real digital, exclusivamente digital, esse é um passo para que a gente elimine o dinheiro físico, ele chegaria até você. Nesse modelo, que aqui no Brasil seria um Drex comercial, foi como ele foi falado, né, divulgado, os depósitos serão representados digitalmente e acessados por carteiras digitais. E aí entra alguns usos mais visíveis, né, pagar por um imóvel e receber a escritura sem ter que passar por um cartório, comprar um carro e transferir propriedade na mesma hora, ou heranças sendo liberadas de maneira automática. Então, na teoria, poderia ser um avanço enorme, com menos papelada, menos intermediários, mais agilidade. Só que aí entra um ponto, né, porque quanto mais perto do varejo, maior o poder de controle que o governo teria sobre o seu dinheiro. E aí, só para deixar claro, quando o assunto é liberdade, a CBDC de atacado é o melhor cenário que a gente poderia ter, porque ela fica restrita aos grandes bancos, longe do dia a dia das pessoas. O problema tá na CBDC no modelo de varejo. Esse sim poderia ser perigoso porque coloca o dinheiro literalmente nas mãos do governo. Ele seria todo monitorável, deixaria rastros, coisa que, por exemplo, a moeda física não faz. Depois que você tira do banco, não dá para saber o que você faz com ela. Agora, com dinheiro 100% digital, controlado pelo governo, sim, eles saberiam tudo. O Estado poderia rastrear cada centavo do seu saldo, poderia bloquear recursos, confiscar valores e adotar uma série de medidas que atacam diretamente a liberdade das pessoas. Pô, Bruno, isso parece uma teoria da conspiração. Não é, né? É algo realmente que pode acontecer. Eu não digo que vai acontecer, é uma possibilidade. Mas até por isso, poucos países avançaram nesse modelo. A exceção mais notável é a China. Ele já utiliza uma CBDC de varejo, chamada Yuan Digital, que é emitida pelo Banco Popular da China. Ela foi lançada em 2020, tem paridade de 1 para 1 com o Yuan físico e acabou tirando bastante espaço dos bancos de varejo, porque o dinheiro não fica mais só com eles, né? Você pode se conectar diretamente a esse Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês. Nos Estados Unidos, o movimento ele foi oposto. Vários estados já proibiram CBDCs e o próprio presidente Donald Trump ele vetou oficialmente a criação de um dólar digital, por conta das implicações em termos de liberdade. Aqui no Brasil não tem uma lei proibindo a criação da CBDC. Mas desde o início também os analistas perceberam que o Drex ele não segue esse modelo radical de CBDC de varejo. Ele se aproxima muito mais de uma digitalização das reservas bancárias. Ou seja, ele seria menos transformador, mas ao mesmo tempo também muito menos perigoso se a gente olha por essa ótica da liberdade. Portanto, até o momento, o caminho que a gente segue, ele é muito menos radical do que aquilo que eu tô vendo as pessoas falarem em mídia social. Mas, como no Brasil até o passado é incerto, não dá para bater o martelo sobre como será o futuro do Drex. Ao que tudo indica no momento, é uma CBDC de atacado voltada para bancos e que não vai mexer muito com o dia a dia das pessoas físicas e pequenos comércios. O próprio presidente do BC chegou a comentar isso no último Blockchain Rio, um evento de cripto que aconteceu no Rio de Janeiro há pouquíssimo tempo. Mas o problema é que esse projeto não segue uma linha reta, né? Ele em si já passou por várias mudanças ao longo dos últimos anos e uma última bem recente que tornou o Drex novamente pauta de discussão. Lá no início, o Drex estava sendo testado em cima de tecnologia blockchain, justamente para aproveitar o potencial de redes descentralizadas. Só que recentemente o Banco Central afirmou que ia abandonar esse caminho e o Drex vai estrear em 2026 numa versão reduzida sem blockchain, sem tokenização e totalmente centralizada. Se fosse um sistema tokenizado, o Drex poderia ir muito além de simples registros. Lá no início dos testes, o Banco Central havia apostado na Hyperledger Besu, que é uma rede compatível com o Ethereum. Mas por conta de problemas técnicos ligados à privacidade e supervisão, eles acabaram eliminando essa estrutura. E para garantir mais previsibilidade e estabilidade, o Banco Central decidiu adotar uma arquitetura centralizada, deixando de lado, pelo menos por enquanto, o uso de blockchain. E aí, na prática, essa primeira fase do Drex, que deve começar no ano que vem, vai ter uma versão muito mais modesta, que vai ser voltada para verificação integrada de gravames, né? Ou seja, traduzindo aqui, ela vai checar se um ativo já foi usado como garantia em diferentes instituições. Isso, teoricamente, vai reduzir burocracia, vai evitar fraudes e facilitar o acesso a crédito. Para bancos, cartórios, corretoras, essa solução promete um ganho de eficiência significativa. Mas, novamente, para o cidadão comum, essa mudança vai ser praticamente invisível no curto prazo. Mas vale lembrar que isso não impede que o Drex venha evoluir para algo diferente e é aí que vem as preocupações das pessoas. Ou seja, não é imediato, né? É uma coisa mais para o futuro. Porque se por um lado o Drex pode trazer bastante eficiência tecnológica, ele também carrega esse risco de uma vigilância quase que totalitária sobre aquilo que é o mais importante em uma economia, né? É a moeda. O próprio diretor do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ele foi direto ao ponto em uma afirmação. Ele disse, abre aspas, o objetivo das CBDCs é proporcionar poder absoluto aos bancos centrais e governo sobre o sistema financeiro. Dando um exemplo, a gente sabe que parte dos benefícios sociais que o pessoal que recebe Bolsa Família, por exemplo, ganha do governo, estão sendo usados para apostas, tá indo para o mercado de bets. Tanto que alguns brincam que o Bolsa Família virou Bolsa Bet. Com uma CBDC, o Banco Central, por exemplo,
exemplo, poderia proibir esse tipo de transação, restringir o uso desse dinheiro nas bets. E aí muita gente fala, pô, isso seria uma coisa boa, né? Porque é ruim a gente saber que aquilo que vai de Bolsa Família para as pessoas, ao invés de auxiliar na subsistência, está sendo gasto em aposta. Aposto que muita gente no Brasil apoiaria esse tipo de coisa. De modo que no começo pode ser um negócio super bem intencionado. Mas veja que se pode ser usado para bloquear o envio para bets, pode ser usado para bloquear o envio para outras coisas também. E aí muita gente já não iria concordar. Você poderia isolar pessoas que não são benquistas pelo sistema, são opositores políticos de quem está no poder. Numa versão bem distópica, se alguém está dando muito custo para a saúde pública porque fuma, poderia ser proibido de comprar cigarro, proibido de comprar comidas gordurosas, muito açucaradas. Enfim, realmente as possibilidades de controle, elas são gigantescas. Pô, Bruno, mas nada disso vai acontecer. Eu concordo com você que no primeiro momento pode não acontecer. Eu não tô falando do que vai acontecer aqui, eu tô falando de possibilidades. E até por isso que, como eu disse, vários países não levaram a ideia das CBDCs adiante. Mas aqui no Brasil, com bem pouco debate público, diga-se de passagem, o negócio está progredindo. Citando algumas outras possibilidades, com todo mundo tendo conta diretamente no Banco Central, eles poderiam impor regime de juros negativos para estimular as pessoas a gastarem, ou colocar prazo de validade no seu dinheiro. Se não gasta até tal data, você perde o benefício. Ou fazer isso só com benefícios sociais, porque a ideia é essa, eu dou uma Bolsa Família para quem é pobre, isso vai rapidamente se reverter em consumo e vai fazer a economia girar. Se esse cara tá poupando, não tá atingindo o objetivo que eu quero com isso em termos de política pública, então coloca um prazo de validade. Tá ok, Bruno, vi que esse negócio então ele pode ser positivo em termos tecnológicos, é uma evolução natural, até porque a moeda física ela tem restrições, né? Mas também carrega um poder de centralização da vigilância financeira nas mãos do governo sem precedentes. E aí, como é que eu faço para me proteger desse tipo de coisa? Se aqui no Brasil a gente parece caminhar inexoravelmente para essa direção, como eu já disse, tem países que proibiram a adoção de uma CBDC, como é o caso dos americanos. Lá nos Estados Unidos tem lei proibindo, de modo que os seus recursos que estivessem lá, ainda que existisse uma CBDC lá, eles não poderiam ser rastreados pelo governo local aqui do Brasil. De maneira que eu caio novamente no velho mantra que eu já falei tantas vezes para vocês aqui. Tirem parte do seu dinheiro do país, enquanto o país não tira esse dinheiro de você. Seja através de inflação, de mais impostos, o que recorrentemente tem acontecido aqui no Brasil durante o último governo, ou até com fisco, né? Já aconteceu na época do Collor, e com CBDC, a possibilidade disso, ela continua existindo, embora haja uma restrição legal para isso hoje. Teria que passar diretamente pelo Congresso para ser feito em grande escala, né? Agora, contra pessoas específicas, já acontece bloqueio de conta. Com CBDC só seria um negócio mais rápido e mais eficiente, né? Porque não teria o dinheiro físico. Seria uma outra etapa de evolução no futuro. Por isso que eu acho importante, pensando em liberdade, mas também até em otimizar o rendimento da sua carteira, que você tenha uma parte dos seus recursos lá fora. Se você pensa em termos de cesta de consumo, parte da sua cesta de consumo já é dolarizada. Você acorda pela manhã e desliga o seu despertador num celular que ele foi feito no exterior, de uma empresa que pode ser americana, no caso da Apple, ou de algum outro país, mas raramente é brasileira. Aí você vai olhar suas mensagens no WhatsApp, que é da Meta. Você vai olhar o seu perfil do Instagram, que também é da Meta. Você vai responder um e-mail usando o Gmail, que é do Google, que pertence à Alphabet, que é a holding dona do Google e de outras empresas. Aí se tem uma dúvida, você pesquisa no Google ou vai no ChatGPT, ambas empresas americanas. Aí vai trabalhar, usa programas da Microsoft. Vai pra cozinha tomar o seu café. Aí é uma empresa brasileira, o café é brasileiro, mas ele é negociado no mercado global e o preço dele é dado em dólar. Então perceba que é inescapável. E aí se você, ao investir lá fora, tem mais liberdade, um potencial de mais rentabilidade, e você já tem despesas em dólar, mas não tem ativos em dólar, mas deveria ter, veja que é só uma decisão racional. E aí eu vou lembrar que no dia 1º de setembro eu vou fazer uma coisa nova, porque eu tô abrindo a turma 32 do Viver de Renda, mas nessa turma, pelo mesmo preço das turmas antigas, você leva um bônus que é um curso a mais, que é o Viver de Renda no exterior. Tá indo para sua 8ª turma, a gente já teve alunos de quase 70 países, e lá a gente fala especificamente sobre investimento no exterior. Até para quem não é mais residente fiscal aqui no Brasil, então você aprende a parte de impostos tanto para quem fica aqui, quanto para quem tá interessado, aqueles que já foram lá para fora. Ah, mas eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Itália, eu moro na Espanha, eu moro na Coreia do Sul, na Austrália, algum país da África, não interessa. Se aparecer um país novo fora dos 70 que a gente já teve aluno, você vai receber a parte dos impostos para o seu caso específico. Portanto, eu tô juntando, né, o Viver de Renda, que tá indo para a turma 32, com o Viver de Renda no exterior, que tá indo para a 8ª turma, os dois pelo preço de um, para que você possa aprender de vez, ainda que não saiba nada, tanto a investir aqui no Brasil em ativos locais, quanto também internacionalmente. E aí, para quem quiser mais informações, tem um link aqui na descrição, mas no dia 1º de setembro a gente abre a turma. E aí, fechando aqui esse conteúdo, veja que no final o Drex ele pode nascer como uma solução que é inofensiva, restrita ao atacado, vai gerar eficiência, mas basta uma mudança de rota para que ele possa se tornar uma ferramenta de controle muito poderosa, a mais poderosa que o governo já teve em mãos. Por isso a questão não é só o que a gente está vendo agora, é acompanhar o que o Banco Central e por trás dele o governo vai fazer no futuro. Ou seja, o que o Drex pode vir a se tornar amanhã. E a única forma de estar realmente protegido disso é não depender de uma única moeda, de um único governo e de um único sistema, né? No fim das contas, liberdade financeira é justamente isso. A capacidade de escolher o que você pode fazer com o seu dinheiro sem ter que pedir permissão a ninguém. E para isso,
não dá para estar só em Brasil.